Com muito prazer, eu recebo nesta terça-feira o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa, né? A Mostra Graça da Saúde aqui pela TV Candidez. É um prazer estar aqui novamente, né? Iniciando aí o mês de novembro, que aliás é o Novembro Azul, né? Em menção aí à questão da próstata, mas também é o Novembro Verde, que é menção aí à homeopatia, né? Que é o mês da homeopatia. Então a gente fica muito orgulhoso aí de ser esse mês tão importante aí. Olha só, eu não sabia que era a questão do Novembro Verde. Sim, olha que bacana, hein? É uma campanha paralela aí ao Novembro Azul, né? Que começou pela Associação Médica Brasileira, Farmacêutica Brasileira, na verdade, que é propagando esse movimento, né, em prol da homeopatia. Então nós temos também, paralelo ao Novembro Azul, o Novembro Verde, que faz menção à homeopatia, que dia 21 de novembro é o Dia Nacional da Homeopatia. Que legal, que bacana isso aí. O Ramon de Assis está conosco já, se não me engano, desde fevereiro. Nós não tivemos aqui o programa de outubro, mas ele esteve presente conosco aqui em setembro também em 2 oportunidades. E ele traz aqui a sua experiência como terapeuta naturopata, ele que está em Divinópolis, está também em outras várias cidades, 12 cidades, se não me engano, trazendo aqui essa experiência para o público que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Candidez. O nosso tema de hoje é vermifugação e desintoxicação. Pode ser um tema um tanto quanto estranho para quem nos acompanha. O que é esse tema? O que significam essas duas palavras? Como é que você pode adiantar para quem nos acompanha ao vivo? Então, eu acho muito importante vou separar aí os temas para ficar muito claro, né? Antigamente, né, quem nos assiste pode confirmar, os nossos avós, os nossos pais diziam muito, né? Quando uma criança estava lá mais doentinha, não se recuperava facilmente, sobretudo de problemas aí de pele, né? E aí estava lá sempre adoecendo, aí eles faziam a desparasitação, né? Ou vermifugação, como você colocou, que era exatamente um tratamento para se perder aí a quantidade de vermes ou parasitas que estavam acumulados, por exemplo, no nosso intestino. E depois dessa limpeza, né, dessa vermifugação, dessa desparasitação, o nosso organismo trabalha muito melhor, né? Trabalha limpo. E aí esses micro-organismos que acabam danificando, enfraquecendo o nosso corpo, saindo do nosso corpo, o nosso corpo vai ficar muito mais leve, funcionando muito melhor. E aí depois desse tipo de desparasitação, de limpeza intestinal, as pessoas ficam muito mais fortalecidas. Muitas pessoas devem se recordar disso. E aí isso ficou um pouco no desuso, né? Aí raramente uma pessoa vai ao médico, fala de algum sintoma, o médico pede aí um exame, né, para saber se tem algum parasita. E aí quando constata um parasita, porque na verdade quando o exame constata é porque tem muito verme, né, tem um acúmulo maior ou um verme específico, e aí faz aí a desparasitação. Mas na verdade é importante que a gente faça isso frequentemente, porque o nosso corpo acumula, sobretudo no nosso intestino, esses vermes. Então a desparasitação faz com que o nosso corpo funcione melhor, fique mais saudável, e o nosso corpo precisa de um empurrãozinho, porque ele se autocura o tempo todo, ele se autoequilibra, mas se a gente faz essa desparasitação adequadamente, principalmente com orientação, né, claro, nós vamos ter mais saúde. Esse é um ponto. O outro ponto é a desintoxicação, né? Tem outros termos que acompanham esse termo, e isso sim é mais preocupante do que a própria desparasitação, porque a desparasitação pode ser feita facilmente, né? Não tem muito segredo. Mas o problema da intoxicação, ela acontece diariamente, né? A intoxicação, ela vem pelo ar, né? Nós temos uma poluição agora generalizada, né? Infelizmente, boa parte disso pela própria indústria, né? Mas outra parte pelas próprias queimadas, né? Muito carbono no ar. Então nós temos um acúmulo de químicos, de resíduos químicos pelo ar, nas nossas águas, né? Por mais que nós tentemos aí desintoxicar os nossos rios, mas o que acontece? A gente tem, por exemplo, que colocar cloro nas nossas águas, e aí vira um outro tipo de intoxicação. E os nossos organismos estão cada vez mais, né? Também os agrotóxicos dos alimentos. Então, o nosso corpo, né, naturalmente, desde os primórdios, ele sabe lidar com os micro-organismos vivos, como fungos,
bactérias, vírus, ele tem uma facilidade, uma certa facilidade de lidar com eles. Mas a desparasitação se faz importante também. Mas no que diz respeito a agrotóxicos, químicos, resíduos, metais pesados, né? Por exemplo, os antiperspirantes que nós utilizamos têm uma carga de alumínio muito grande. É um metal pesado que danifica o nosso sistema nervoso central. Né? Muitas demências são atribuídas pelo acúmulo de alumínio no nosso corpo. Então, se faz necessário, urgente e diária a nossa desintoxicação, que hoje nós tentaremos passar algumas dicas caseiras para poder facilitar a vida de todo mundo. Então, são duas coisas distintas, né? Distintas, mas andam juntas ali, porque de toda forma a gente aprende a melhorar o organismo, deixá-lo mais leve para que ele funcione melhor. A desparasitação, ela pode interferir aí na melhora de algumas doenças e até mesmo na sua eliminação? E de que forma? Melhora significativamente, né? É muito importante que a gente compreenda esse processo, né? Porque a gente adquire aí vários tipos de parasitas através da alimentação mesmo saudável, né? Muitos desses micro-organismos estão ali nas verduras folhosas, nos nossos legumes, nas nossas frutas. E ao ingerirmos, né, eles vão se acumulando no nosso corpo. Então é algo que acontece naturalmente. Mas periodicamente, né, a gente sugere aí que seja aí trimestralmente, de 3 em 3 meses, que ocorra aí uma desparasitação, né? A gente pode utilizar aí, depois eu vou passar uma receitinha, de alguns chás que podem favorecer, né, essa limpeza intestinal, e após isso, os relatos são muitos. Muitas pessoas conseguem melhorar muito a sua saúde, a digestão dos alimentos, né? Muitas pessoas que ficam empazinadas, empachadas, com dificuldade digestiva, ou uma pele que não está legal, não está bonita, cheio de manchas, depois de uma desparasitação, melhora significativamente, fica tudo mais leve e abre campo para tratar todos os tipos de doenças crônicas. Às vezes a pessoa está ali com uma recorrência de alguma inflamação, né? Qualquer inflamação. E por quê? Porque o organismo está enfraquecido, seja pelos parasitas, seja por intoxicações. Se a gente faz esse trabalho, o organismo fica mais leve e abre campo para a cura de várias doenças. Você falou na questão das folhas, né? E é uma dúvida muito grande por parte de muita gente. Eu sei de pessoas que pegam, às vezes, o pé de alface, só passa debaixo da torneira, pronto. Já tem outras pessoas que fazem, né, essa higienização de uma outra forma. Eu quero perguntar ao terapeuta naturopata Ramon de Assis, qual que é a forma correta, por exemplo, de se higienizar, de se limpar as folhas do alface, por exemplo? Então, na verdade, nós temos que ter em mente que, de toda forma, nós absorveremos esses micro-organismos. Então, a desparasitação se faz necessária periodicamente, mesmo tomando os cuidados que a gente vai sugerir aqui. Mas, por exemplo, né, para poder, inclusive, não só tirar esses micro-organismos, mas também alguns agrotóxicos da superfície dos alimentos, a gente pode fazer, um caminho 2 banhos. Primeiro banho de vinagre de maçã, por exemplo, né? Coloca aí 2, 3 colheres para 1 litro de água e deixar aí submerso esses alimentos, né? Por 40 minutinhos, meia hora, 40 minutinhos. Em seguida, retira desse banho do vinagre e passa para o banho com bicarbonato de sódio. Também aí umas 2 colheres de sopa para 1 litro de água, mistura bem e deixa ele submerso. Depois desse tempo, a gente vai fazer, aí enxágua com a água naturalmente e aí você pode fazer um uso. Você vai retirar muitos desses micro-organismos, muito também dos agrotóxicos existentes na superfície desses alimentos e aí a gente vai ingerir um alimento mais saudável, né? Tem outras soluções, né? Por exemplo, tem a solução de Lugol, a 5%, que é uma solução de farmácias de manipulação que a gente consegue pingar aí 10, 15 gotinhas, né, para 1 litro de água também, mistura bastante, aí bastaria um banho, para deixar aí meia hora, 40 minutos, nossas verduras, nossos legumes, nossas frutas antes do consumo. Ainda nesse primeiro bloco, tem como você elencar aqui para o público que nos acompanha ao vivo sobre algumas formas simples para que possamos realizar uma desintoxicação? Temos sim. Na verdade, nós temos várias, né? A gente vai passar uma receitinha básica, né? Sugiro a quem está nos assistindo para pegar aí uma caneta e papel, que a gente vai passar uma dica bem básica, bem segura para se fazer esse tipo de desintoxicação. Mas entendemos também, né, que alguns alimentos adotados periodicamente,
como, por exemplo, verduras folhosas, a couve, o repolho, o brócolis, a couve-flor, né? São alimentos que têm uma capacidade de limpeza do nosso organismo muito grande. Então, se nós utilizarmos, pegar cada uma delas e utilizarmos 2 vezes por semana, por exemplo, né? Nós já teremos aí uma facilidade de fazer essa desintoxicação. Mas nós temos, sim, plantas específicas para isso, né? Não posso deixar de dizer também sobre a questão dos fitoquelantes, né? O que é quelante? O que é uma quelação? É quando o excesso, por exemplo, de metais pesados, como eu citei ainda há pouco o alumínio, mas nós temos ainda o mercúrio, nós temos ainda outros metais, né? Chumbo, né? Nós, o tempo todo, quando nós encostamos numa parede pintada, né, diretamente na tinta dela, mesmo sequinha, nós vamos absorver uma quantidade de tóxicos dessa tintura, né, da pintura que foi feita, inclusive o chumbo dela, né, que é carregado de chumbo. E outros metais pesados, como eu disse, dos antiperspirantes, né, dos alimentos oriundos, por exemplo, do mar, né, peixes do mar, quando a gente ingere grandes quantidades de mercúrio. Então, fazer essa quelação, o que significa? O fitoquelante é aquela planta que agarra os metais pesados do nosso corpo e arrastam para fora. Então, a gente tem como sugestão, por exemplo, do coentro. Né? Recentemente eu falava aí sobre o coentro, uma planta muito importante para a nossa saúde. Se nós adotarmos aí pitadinhas, micropitadas aí de 2 dedos nos nossos alimentos, num feijão, numa carne, enfim, num peixe, e utilizarmos frequentemente o coentro, vagarosamente, e deve ser assim, nós faremos aí uma desintoxicação, por exemplo, dos metais pesados. Além do coentro ser um depurativo do sangue, já que vai limpar de outras toxicidades, vai ajudar também a tirar lentamente esse excesso de metais pesados que podem danificar, por exemplo, nosso sistema nervoso, trazendo demências, né? Ainda é suspeita da ciência que o Alzheimer seria aí um acúmulo de alumínio no cérebro. O coentro já faria uma boa proposta de desintoxicação. Essa é uma forma simples, né? O coentro é aquele que parece um pouco com a salsa. Isso, exatamente. E entre a salsa e o coentro, então, eu devo dar preferência para o coentro? Então, eu diria os dois, né? Porque a salsa tem uma capacidade depurativa dos rins maravilhosa. A salsa, o chazinho de salsa, o chá da raiz da salsa, tem uma facilidade de tirar resíduos, por exemplo, de medicamentos, como, por exemplo, os antipertensivos, né, que as pessoas precisam de usar, estão ali, e se ela toma um chazinho frequente chá, da raiz da salsinha, ela vai detoxicar os rins, que também vai aliviar esse órgão tão importante. E o coentro faz um outro trabalho. Olha só o conjunto de ações que nós temos na natureza, né? O coentro vai fazer essa quelação, vai retirar o excesso dos metais pesados. Basta uma pitadinha, usar a salsinha, pode usar a salsinha in natura também, né? Ali nos alimentos para realçar os sabores, e ao mesmo tempo a gente vai estar fazendo um tratamento natural. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 2 de novembro, é a primeira terça-feira do mês. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nosso telefone está na tela, que é o 99932-6228. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Eu não posso perder tempo, que com muito prazer eu estou recebendo hoje o terapeuta naturopata Ramon de Assis. O Ramon, a gente está recebendo aqui várias perguntas, você pode ver, já estou recebendo aqui a terceira, e que fala da questão, talvez esteja um pouco fora do tema de hoje. A Beatriz, do bairro Campina Verde. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite, doutor Ramon. Gosto muito do programa Mostra Grátis da Saúde. Minha filha foi diagnosticada com uma bactéria no estômago, está tomando um remédio, mas eu gostaria de saber o que ela pode e o que ela não pode tomar. Leite pode? Tem muita lactose. Produtos com farinha branca, pode ou não pode? Que bactéria é essa no estômago? Ela é comum, essa bactéria, Ramon de Assis? E como é que você pode ajudar aí a Beatriz, que está com a sua filha que foi diagnosticada com essa bactéria? Um abraço, Beatriz, obrigado pela pergunta. Então, provavelmente é Helicobacter pylori, né? Conhecido como H. pylori. É muito provável que seja essa bactéria, que é muito comum, né? Muitas pessoas
tem esse tipo de problema. E eu acho muito pertinente, né, ao tema de hoje essa questão da parasitação, né, ou da desparasitação. No caso particular dessa bactéria, e também tem outras bactérias, né, a gente tem que entender que, porque às vezes a gente fica, claro que a gente precisa eliminar esse tipo de bactéria, e já deve estar fazendo um tratamento adequado para isso, mas entender que qualquer micro-organismo que fica no nosso corpo, ele fica por alguma razão, né? E o nosso corpo estando aí com uma acidez estomacal aumentada, vai atrair bactérias do tipo dessa, né? Do H. pylori. Então, é importante, Beatriz, entender que realmente no tratamento você pode até entrar com um antibiótico para matar a bactéria, mas se não houver uma mudança de hábitos, se não houver aí uma mudança do ambiente do estômago da sua filha, muito provavelmente volta, né? Já temos vários casos de pacientes no nosso consultório que, eu já fiz tratamento de H. pylori e aí melhorou um tempo, aí volta depois. Por quê? Porque esse ambiente não foi modificado. E o que deixa propício o ambiente para esse tipo de bactéria? O leite é um caso, né? Nós, da naturopatia, estudamos profundamente essas questões aí do pH do estômago, dessa parte de intoxicação e desintoxicação. Então, realmente, o leite pode favorecer aí, né? Tem que ver aí a idade, né? A gente não tem a idade da sua filha, mas porque se for uma idade aí superior a 2 anos, que não tem uma dieta especial, pode se livrar aí, né, do uso do leite, ir mais para os vegetais, vegetais folhosos, né, as folhas são muito importantes, também aí os legumes, as frutas. Para quê? Para equilibrar esse pH do estômago, para que não seja mais ambiente para esse tipo de bactéria. E claro, a farinha de trigo, por causa do glúten, também favorece esse ambiente aí para as bactérias. Então, eliminar o glúten, que a farinha de trigo seria aí um deles, né, dos alimentos, o próprio leite, o açúcar, né, ou o excesso de ingestão de açúcar dos doces também vai favorecer aí a manutenção de alguns parasitas no nosso corpo. Então é isso, é modificar os hábitos alimentares para que não criemos esse ambiente para certos parasitas. As pessoas estão perguntando aqui qual é a melhor maneira de fazer uma desintoxicação alimentar e corporal saudável no dia a dia. Isto é possível, terapeuta Ramon? Sim, além da alimentação, como a gente citou, a inclusão de vários vegetais aí que já tem essa natureza, né? O nabo, o rabanete, tem propriedades aí depurativas do nosso corpo fantásticas. Eu citei ainda há pouco a couve-flor, o brócolis, né? São plantas que têm uma capacidade de desintoxicação maravilhosa. Então, assim, incluir esses itens, né? Eu falei das ações fitoquelantes ainda há pouco, né? Que é para retirar aí os metais pesados do nosso corpo. Então, tem o coentro, tem o alho, que aliás o alho vai fazer parte da receitinha básica que eu vou passar daqui a pouco. Temos também a clorela, que é uma alga fantástica para fazer um detox no nosso corpo, sobretudo dos metais pesados. Temos ainda a espirulina, que é outra alga muito importante para isso. Enfim, é nós enriquecermos a nossa alimentação de vegetais, fazer aí um revezamento entre eles, né, para poder estar alinhando aí o nosso corpo para que ele fique cada vez mais leve, mais desintoxicado, sem grandes parasitas e, consequentemente, vai combater várias das doenças do nosso corpo. A Janice está perguntando aqui se você tem alguma receita ideal, uma dieta ideal para detox no dia a dia. Obrigado pela sua mensagem, não quis falar aqui o bairro, não tem problema. Terapeuta Ramon de Assis responde a sua pergunta. Janice, um abraço, obrigado pela pergunta. E é uma pergunta que me dá uma oportunidade muito grande, porque eu sempre, tem muita gente que me pergunta, tem algum suco detox, né? Tá na moda, tá na era, né, dos sucos detox. Tem alguma receitinha? O melhor que a gente faz é melhorar a nossa alimentação. Porque se nós nos alimentamos frequentemente desses vegetais, né, as verduras folhosas, os legumes, as frutas, né, o limão, né, a água com limão aí
frequentemente, nós estaremos fazendo um constante detox, sem a sobrecarga, né? Não precisamos fazer um detox aí de uma semana, 10 dias, né? Em alguns casos a gente faz para poder fazer com que aquele organismo tenha uma melhora mais rápida. Mas o ideal é que a gente faça essa manutenção constantemente. E para isso é melhorar a nossa alimentação. E claro, quanto menos alimentos ácidos, menos alimentos aí da indústria alimentícia nós alimentarmos, melhor para o nosso corpo. Nós não vamos criar esse ambiente pesado, tóxico, cheio de toxinas no nosso organismo, que acaba trazendo doenças. Então, assim, vez ou outra, a gente faz uso desses subprodutos da indústria alimentícia. Mas, na maioria dos nossos dias, o ideal é comermos comida de verdade. Ô Ramon, eu não sei se você já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. O José Tavares aqui do bairro Porto Velho, obrigado aí todos do bairro Porto Velho, está pedindo aqui para você citar alguns alimentos que são importantes e que são usados como para desintoxicar. Sim. Obrigado, José Tavares, pela sua mensagem. José Tavares, um abraço. Alimentos principalmente no almoço, no jantar, por exemplo, né? Sim. Então, eu gosto muito dos temperos e especiarias, né? A gente sempre dá a dica aí de um azeite funcional, né? Que a gente sempre passa, que a gente adiciona um azeite bom, né? Um azeite extra virgem, ali alho, a gente adiciona aí açafrão, a gente adiciona aí outros temperos ou especiarias, mas colocamos ali um vinagre também nesse azeite e deixamos alguns dias para poder curtir. A partir disso, né? O açafrão tem um poder de desintoxicação maravilhoso, né? Entendendo, muitas pessoas me perguntam, eu faço chá do açafrão? Podemos fazer, mas a melhor forma de consumir o açafrão é como tempero, né? Até porque a curcumina, que é o bioativo principal aí do açafrão e presente nele, ele não é biodisponível, né? E o que significa isso? Que quando a gente ingere o açafrão puro, a gente não aproveita ele na totalidade, ou essa substância, a curcumina, na totalidade. Mas quando nós temos ali alguma pimenta, né? Muito utilizado, por exemplo, o curry, né? Que é um tempero que já tem ali açafrão com um pouco de pimenta negra, né? Pimenta do reino. E aí a pimenta, o alho, a cebola, a cebolinha, favorecem a biodisponibilidade da curcumina. Então, por isso que eu sugiro esse azeite funcional, como a gente chama, mas utilizar como tempero o açafrão, o alho. O alho promove um detox maravilhoso, mas entendendo que nós não podemos usar apenas o alho como tempero ali na panela, né? Aquecendo o alho. Dois dos principais óleos do alho, a alina e a lisina, elas são muito voláteis. Então, se a gente eleva a alta temperatura, a gente acaba perdendo as boas propriedades do alho. Então, o ideal é usarmos o alho in natura. Por isso, de repente, no azeite, né, deixar o alho mergulhado ali, ou fatias, algumas fatias dele cru mesmo, ou ainda, como eu sempre sugiro, tem um chá do alho, que é o alho deixar ali de molho por 4 horas, né? Apenas dar uma machucadinha no dente, depois tomar a água dele, aí a gente aproveita tudo que o alho tem, ou mesmo algumas fatiazinhas, coloca na boca e toma com água por cima, sem mastigar, igual a gente faz com comprimido. E a gente vai aproveitar tudo do alho também para fazer um detox, para fazer a desparasitação e ter um organismo muito mais leve e saudável. Bacana. O Morfã de Oliveira, do bairro Danilo Passos, novamente participação do bairro Danilo Passos, ele pede para vocês comentar sobre a questão da bebida alcoólica, especificamente a cerveja. Ele está dizendo aqui, de sexta a domingo tem cerveja direto para ele. Ele quer saber se isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, um abraço, obrigado pela pergunta. Pode trazer um prejuízo. É claro que sendo apenas no final de semana, e se for com moderação, eu não vejo muito problema, né? O álcool em si, ele já prejudica um pouco desse equilíbrio gástrico, favorecendo aí uma acidez maior do nosso corpo, então ele já tem essa questão por causa do álcool. E nós temos na cerveja, na verdade, nós temos no trigo, no centeio e na cevada o glúten, né? Então são raras as cervejas que não têm glúten. Então, se nós preferirmos essas cervejas, nós iremos prejudicar menos o nosso organismo. Então, é uma ingestão, não deve ser todos os dias, né? Como você disse, sexta, sábado, domingo, mas com muita moderação e tentando se alimentar bem aí nos outros dias para não perder o equilíbrio do seu organismo. Muito bem, deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. Então, não está relacionada à questão da alimentação, mas pode ser que seja interessante. Se as situações de muito estresse podem contribuir para um processo lento e prejudicar na desintoxicação.
O processo de Estresse. estresse. Sem dúvida, né? O estresse, tecnicamente falando, é uma desconfiguração da nossa produção de hormônios, onde os hormônios bons, né, por assim dizer, que seriam aí a serotonina, né, que é um hormônio aí da alegria, a dopamina, do prazer, a melatonina, do relaxamento do sono, entre outras, ficam inibidas, enquanto alguns hormônios estressantes, como cortisol, adrenalina, ficam aumentados. E por essa razão, nosso corpo vai produzir mais toxinas, realmente prejudicando muito o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas. Então, o estresse deve ser combatido, e é possível, né? Porque apesar de nós estamos vivendo aí em situações estressantes, né? O próprio trabalho pode ser, os estudos, né? As relações, de um modo geral, podem ser estressantes, mas nós temos aí mecanismos, né, profissionais, por exemplo, os psicólogos, psicanalistas, que podem nos auxiliar muito a saber conviver com certos problemas, mas se nós buscamos também uma vida saudável, uma boa alimentação, uma atividade física regular, né? Momentos de lazer, de descanso, nós poderemos contrapor esse estresse e aliviar muito essa intoxicação causada por ele. Ô Ramon, olha só que mensagem interessante. Você já teve aqui, você já falou sobre a questão dos benefícios do limão. Sim. A Tânia aqui do centro está dizendo que ela cresceu ouvindo que o limão tira toda a impureza do corpo, inclusive pode até raliar o sangue. Sim. Ela pede para você comentar, afinal de contas, que tipo de benefícios tem o limão para a nossa vida do dia a dia? Obrigado, viu, Tânia, pela sua pergunta aqui do centro. O terapeuta naturopata Ramon de Assis, ao vivo, responde a sua pergunta. Tânia, obrigado realmente pela pergunta, muito oportuna, muito importante. O limão também é uma das frutas mais importantes aí, é uma das frutas que tem que fazer parte do nosso dia a dia, seja espremendo o caldo do limão aí, né? Preferencialmente o limão galego ou Tahiti. Na falta destes dois, qualquer limão já serve, mas esses dois têm mais propriedades medicinais. Espremer o caldo deles aí num pouco d'água, tomar pela manhã, ou mesmo uma vez mais ao dia, ou mesmo nas nossas saladas, né? Ele é depurativo, sim. Ele promove uma regulação, né, do pH estomacal fantástica. Ele também promove aí vários outros equilíbrios, né? Tem uma ação imunoestimulante, sobretudo na casca do limão, por causa de um óleo essencial, né, o limoneno, que está concentrado na casca. Então, aproveitar a casca aí, ralar a casca ou bater no liquidificador um pouquinho para aproveitar esse óleo, também é muito importante. E sim, ele tem esse poder? Tem. Ele não tem todo esse poder, né? Eu percebo que ultimamente, com o boom aí do naturalismo, da naturopatia na sociedade, muitas pessoas, até profissionais, têm questionado aí alguns alimentos, que isso pode ser perigoso. Não é bem assim, né? O limão, ele faz parte aí da nossa cultura, é uma fruta muito apreciada, né, para fazer vários tipos de uso. Pode sim. É claro que quem tem comorbidades, quem tomar, por exemplo, anticoagulantes, né, quem faz algum uso desse tipo de medicamento ou toma algum medicamento controlado, precisa consultar ou se orientar com algum profissional, ou com o médico que acompanhe, ou com a gente que entende dessa parte de plantas. Mas dizer que ele pode ser prejudicial, não. Ele pode sim. A partir de certa idade, aí a tendência do sangue realmente ir engrossando, e o limão pode ser uma estratégia boa aí para equilibrar o nosso sangue também. O limão, também. ele pode ser utilizado todos os dias? O limão, sim. Na né? comida, por exemplo? Sim, salvo essas pessoas com comorbidades que precisam de uma orientação, os adultos saudáveis podem fazer uso frequentemente. E uma dica muito importante, os dois ácidos mais importantes que o limão tem, né, o ácido clorídrico e o ácido ascórbico, são muito voláteis, né, eles evaporam com muita facilidade. Então, quando a gente corta um limão, a gente tem que espremer e tomar dentro de um prazo de 7 minutos no máximo, para a gente aproveitar tudo que o limão tem. Se a gente espremer e demorar para tomar, ele vai ter outras funções, mas desses dois ácidos a gente vai perder. Então, pode utilizar com bastante frequência, que é muito bom para a saúde. Muito bem. Algumas pessoas estão pedindo aqui o contato do WhatsApp, né, que na verdade funciona como um grupo de perguntas e respostas, né, Sim. onde ali o Ramon interage dando informações importantes, que é o 991 37 0003. 991 37 0003, daqui a pouquinho vai estar na tela. Lembrando que o Ramon de Assis já está um bom tempo aqui na rua Rio de Janeiro 426, na sala
Qual que é o número da sala? 613. 613. Já tem um bom tempo. Como é que você está sentindo nesse novo ambiente, Ramon de Assis? Muito bem, né? Muito confortável e também fica mais confortável para os nossos pacientes, né? Porque fica mais centralizado, então a pessoa já vem, já resolve tudo, já vai no consultório, a gente faz a receitinha, a pessoa já leva ali rapidinho numa farmácia e manda fazer. Eu tenho fico sempre com uma impressão, abordando esse tema aqui com você hoje ao vivo, que pouquíssimas pessoas devem chegar para um terapeuta naturopata ao consultório e dizer o seguinte: eu quero fazer uma desintoxicação, estou muito intoxicado com produtos. Essa é uma percepção muito mais, talvez, do terapeuta, que vê essa necessidade que talvez o paciente não vê? Pergunta muito importante, Samuel. E é interessante, nós da naturopatia temos essa atenção, né? É claro que algumas pessoas, pouquíssimas, mas nos procura às vezes. Olha, eu estava precisando de fazer uma vermifugação, eu acho que eu tenho vermes. Principalmente as pessoas já acostumadas com os costumes, hábitos antigos, né? Minha mãe dizia que eu tinha que fazer uma desparasitação de vez em quando, e é verdade. Mas as que não nos procura, e quando a gente percebe essa necessidade, normalmente a gente faz aí uma formulação muito prática, né? Claro que a gente vai dar aqui dicas aí mais caseiras, não tão práticas, mas muito eficientes e baratas também. Mas quando vai no nosso consultório, às vezes a gente coloca tudo isso, todas essas formulações, numa única cápsula, né? Que a pessoa vai tomar aí em jejum e vai fazer uma desparasitação ou uma desintoxicação completa, inclusive com aquela ação de metais pesados com plantas medicinais extremamente seguras e sempre adequadas a cada paciente. Legal, olha só. É o nosso segundo e último intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Com muito prazer, nós estamos recebendo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu vou voltar aqui com o terapeuta naturopata Ramon de Assis, porque eu não posso perder tempo. Eu falava agora há pouco do WhatsApp, que é o 991370003, e que é um sucesso absoluto esse grupo do WhatsApp. Você pode acrescentar um pouco para quem nos acompanha? Então, né, a gente fundou esse grupo, né, um grupo fechado, onde ninguém pode postar nada a não ser nós administradores. Hoje a gente conta com vários colaboradores, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, que também dão dicas de saúde aí 3 vezes por semana, sempre por texto, para não pesar o celular de ninguém. E isso começou como dicas simples para alguns pacientes e hoje a gente está com um grupo aí com mais de 850 pessoas. Quem quiser participar é só solicitar por esse mesmo número de telefone a inclusão no nosso grupo de WhatsApp, que vai receber dicas de saúde natural aí 3 vezes por semana. Mas é muita gente, 850 então, pessoas. Para não é nossa grupo. Surpresa, é verdade. Eu participo de um grupo que tem 80 de corrida, às vezes outro grupo que tem lá 20... Mas 850 pessoas, parabéns. Eu falava que o Ramon atende aqui, né, nesses dias que você citou aí agora, né, Sim. na rua Rio de Janeiro 426, é porque você faz roda em várias cidades, são mais de 12 cidades. Como é que é essa experiência, Ramon? Então, né, a gente, graças a Deus, a gente tem sido, né, convidado para ir para esses lugares. Hoje a gente atende realmente em Divinópolis e mais 12 cidades, algumas pertinho, mas algumas mais longe, Itapecerica, Formiga, Piumhi, São Roque de Minas, Pompéu, Lavras, né? Estamos por aí rodando bastante aí em algumas cidades. O Ramon, nosso tema é essa questão da vermifugação, né? E a questão da desintoxicação. Eu tenho muitas perguntas e é claro que nem todas as perguntas estão aliadas aos temas de hoje. Vamos tentar responder todo mundo? Sim, a gente claro. Resta aí praticamente 12 minutos para o fim do programa. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo tema. Feriado, eu estou aqui te acompanhando. Tem tratamento para enxaqueca? Pergunte ao doutor Ramon. Obrigado pela sua mensagem, não quis se identificar. Ramon de Assis vai responder para a gente. Um abraço de toda forma, obrigado pela pergunta. Tem sim tratamento e digo ainda que são tratamentos para enxaqueca, cefaleias, dores de cabeça, né? De várias origens, né? Muito rápidos, muito eficazes, né? E com muita segurança. Às vezes a pessoa já faz um tratamento fármaco, né? A gente respeita esse tratamento, começa a incluir aí as nossas plantinhas, sempre de uma maneira muito prática, fórmulas aí por cápsula, outra hora por gotinhas, e na medida das suas melhoras, né? O médico que já te acompanha pode ir reduzindo aí o fármaco até a retirada total e você vai ficar muito bem. Enxaqueca é uma coisa que a gente trata com muita facilidade, inclusive. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Daniela Távora. O que tomar para amenizar a dor do H. pylori? E até tomar os antibióticos? Grata Daniela Távora. Deu para entender aqui a pergunta dela? Deu sim.
Um abraço, Daniela. Obrigado pela pergunta. Entendendo que o que a gente falou mais cedo, né? Tão importante quanto fazer esse tratamento que você já está fazendo com o médico, né? De antibiótico, né? Antibiótico terapia, é importante também mudar esses hábitos alimentares, né? Focando na melhora aí do pH do seu estômago para que não haja reincidência. Porque senão daqui a algum tempo, se você não mudar esses hábitos, pode voltar tudo. Então, para que você consiga um alívio aí das suas dores, até que o tratamento surta o efeito esperado, você pode fazer um chazinho aí de espinheira santa, um chazinho de guaçatonga, um suco de batata doce, né? Tudo isso vai aliviar aí os desconfortos causados aí pela H. pylori, até que você melhore aí do tratamento. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que o Dr. Ramon falasse sobre a questão da berinjela junto com o limão, porque faço uso para perder peso. Gostaria de saber se dá resultado. Coloco junto, fica de molho e eu tomo durante o dia. Obrigado, não quis se identificar, não tem problema. Berinjela com limão. Então, obrigado pela pergunta. Então, a berinjela é maravilhosa, né? É uma das maiores fontes aí de ômega 3 de origem vegetal. Então, é uma fonte muito importante, né? E o ômega 3, seja ele qual for, da berinjela, do abacate, das castanhas, né? Que são fontes aí vegetais, que é a nossa área mesmo de atuação, entre outras plantinhas, o próprio azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco, enfim, uma infinidade. Eles fornecem uma sensação de saciedade muito importante. Para as pessoas que comem por compulsão e querem emagrecer, é uma excelente estratégia, porque vai dar uma sensação de saciedade, a pessoa vai comer bem menos e acaba emagrecendo. O limão entra aí como ele vai favorecer o metabolismo e a digestão mais rápida. Então, ele vai ajudar um pouquinho na queima aí de calorias e no emagrecimento. Mas nós temos outras estratégias, talvez muito mais importantes aí para o emagrecimento. Legal, olha só, eu estou recebendo aqui muitas mensagens de gente que você vai ter um acréscimo lá no seu grupo lá, viu? É muita gente aqui que está mandando mensagem, querendo participar do grupo, é o repetindo, 991370003. Olá, Samuel, meu marido está com ferritina alterada. Existe algum tratamento dentro da questão natural que pode ser feito? Obrigado, eu sou Rosângela, do bairro Morumbi, aqui em Divinópolis, o bairro a todos aí do Morumbi, aqui em Divinópolis. Se não me engano, o Morumbi é na saída ali da 494. Eu espero que eu esteja certo. Obrigado, viu, Rosângela, pela sua pergunta. Rosângela, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, realmente. Deve ser a ferritina aí dele que está alta ou baixa, que ela disse aí? Está alterada. Está alterada, não falou qual que é a alteração. Então, precisamos cuidar do fígado, sobretudo, né? Claro que alguns alimentos devem ser incluídos, outros retirados da dieta dele, mas cuidar muito do fígado. Então, a gente propõe aí uns shots, né? O shot é um chá em miniatura. A mesma quantidade de erva, mas menos quantidade de água. Após almoço, após jantar, desculpe, e aí você pode utilizar, por exemplo, as folhas de jurubeba como uma boa estratégia para equilibrar aí essa parte hepática, né, do fígado, que vai favorecer o controle da ferritina. Então, as folhas de jurubeba, a alcachofra, o dente de leão, o próprio gengibre, são estratégias maravilhosas para esse controle. Muito bem. O Ramon, uma telespectadora aqui agora acabou de mandar uma mensagem pedindo para você ajudar ela sobre a questão da língua. Ela sente uma dormência na língua, sente que algo não está bem. Ela pergunta se tem algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda para essa questão da língua. Ela se identificou ou não? Não se identificou. De toda forma, muito obrigado, né, pela pergunta. Então, nós temos que investigar isso, né? Alguns medicamentos alopáticos podem causar esse tipo de sintoma. Então, há que se investigar primeiro o que seria isso, para depois a gente, diante de um diagnóstico, a gente proceder com alguma informação. Mas é bom você procurar um médico para fazer essa investigação. É a Lúcia aqui, ela está dizendo agora, mandou uma mensagem, ela mandou uma mais completa agora. Ela falou que ela tem acidez na língua e que ela percebe que muitas coisas ficam impregnadas na língua. Às vezes a língua apresenta uma certa dormência. Certo. Está dizendo aqui que acompanha bem o programa, já viu várias entrevistas suas e está gostando bastante. Obrigado, viu, Lúcia, pela sua mensagem. Um abraço aí, Lúcia. Então, pode ser, né, a gente tem que investigar mais um pouco, aí uma sobrecarga no próprio fígado, né? Fazer uma dieta aí livre de gordura, sobretudo as gorduras prejudiciais à nossa saúde, frituras, né? O excesso de açúcar também, se alimentar de alimentos mais leves, verduras folhosas, legumes, preferencialmente crus, né? Alguns chazinhos como esse que a gente deu dica ainda há pouco, para poder dar uma desintoxicada no fígado, para que você alivie bastante aí essa questão. Olá, Samuel, sou a Márcia.
Peça ao Ramon para falar sobre a melatonina. Ela falou apenas isso aqui. Tem como falar sobre isso ou não, Ramon? Então, um abraço, Márcia. Obrigado pela pergunta. Então, a melatonina, na verdade, é um hormônio, né, que o nosso próprio corpo produz e responsável aí pelo relaxamento e pelo sono. Na verdade, Márcia, esse tipo de hormônio é produzido pelo nosso próprio organismo. E nós temos que fornecer aí uma boa matéria-prima para que ele faça isso, né? Nós temos que ter uma boa saúde emocional. Aliás, a gente convida as pessoas para assistirem o nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, Terapeuta Ramon de Assis, lá no YouTube, que a gente fala sobre saúde emocional, que a gente gravou aqui mesmo, no programa Mostra Grátis da Saúde. Também a saúde do intestino, que complementa muito aí esse tema de hoje que a gente está trazendo. Para quê? Para que o seu organismo mesmo produza essa melatonina natural, para que o seu sono volte com naturalidade. Mas algumas plantas, como a melissa, a camomila, as folhas do maracujá, podem ajudar a indução da produção desse hormônio e melhorar seu sono. Ô, Ramon, evidentemente, quando as pessoas mandam aqui suas perguntas, né, são bem pontuais e as pessoas gostam de ter aí os seus problemas resolvidos, né? Então, eu procuro fazer aqui todas as perguntas, Claro. porque eu acho que serve até como gancho para o entrevistado entrar em outro assunto e até responder também outras questões. As pessoas pedem para você comentar sobre a babosa. Ela pode ser usada de maneira oral? De que maneira a babosa pode ser boa? E tem outras pessoas perguntando sobre o gengibre também. Você já falou em outros programas sobre a questão do gengibre. Vamos primeiro à babosa. Ela pode ser questão da via oral ou não? Então, até pode, né? Mas tem que haver alguns cuidados, né? A toxicidade que a babosa tem, ela pode prejudicar inclusive o nosso próprio fígado. Ela tem um efeito depurativo geral no nosso organismo, muito importante, mas nós não temos aí no mercado muitos produtos aí de inteira confiança para a gente fazer um uso tranquilo da babosa. Então, assim, tem que ser com muito cuidado, né? Existem até marcas que fazem esse trabalho muito bem feito, muito sério, mas a babosa, apesar de ser uma planta maravilhosa para a nossa saúde, há que se ter cuidado, porque ela pode gerar uma sobrecarga, uma toxicidade no nosso próprio fígado. Bacana. O terapeuta naturopata Ramon de Assis, o que de mais importante dentro desse nosso tema de hoje, que sinceramente eu não esperava tanta participação aqui, muita gente participando, perguntando, o que de mais importante deve ficar marcado para o público que está nos acompanhando ao vivo, nessa questão da desintoxicação e de outros temas que você também abordou no primeiro bloco? Então, a gente deixa aí a sugestão, né, de melhorar a alimentação, procurar um tratamento não só preventivo, mas um tratamento que proponha a melhora da saúde. Quando a gente promove saúde no nosso organismo, a gente não deixa espaço para a doença, né? Então, a gente tem uma receitinha aí que pode ser feita aí, um chazinho de alho, né? O chá de alho é preparado em maceração, que é quando a gente deixa os bulbos do alho de molho aí por 4 horas. E já o chazinho do gengibre e do açafrão, que são feitos aí numa decocçãozinha, deixar ferver na água por 3 minutinhos, faz esse chá separadamente, depois junta essas 3 plantas, alho, açafrão e gengibre, e toma aí frequentemente, 3 vezes por semana. Vai fazer um grande detox no organismo, vai desintoxicar aí de tudo que você possa ter ingerido, desde os metais pesados a também outras formas de intoxicação, agrotóxicos e tudo mais. Fica aí a dica desse chazinho. E um outro chá para desparasitação. Claro que ele não abrange todos os tipos de parasitas, mas já tem uma boa proposta aí de um equilíbrio orgânico muito bom. Se a pessoa precisar de algo específico, pode nos procurar aqui, a gente orienta. Mas essa outra dica é do chá de alho novamente, né, que se prepara, como eu já falei, em maceração, deixar de molho em água fria, 3, 4 bulbos do alho e depois retira os bulbos, vai tomar água desse alho. Mais o chá de losna, que faz infusão. Infusão é quando a gente ferve a água, joga por cima da planta, abafa e espera por 10 minutinhos pelo menos. Além da losna, o dente de leão, que se prepara da mesma maneira que a losna, e ainda o hortelã. Faz aí 3 em infusão e 1 em maceração e toma aí por 15 dias seguidos em jejum para fazer uma boa desparasitação. 15 dias consecutivos, de 3 em 3 meses, a gente vai ter aí uma boa melhora dos nossos organismos. Olha só, Ramon, eu vou pedir para você responder rapidamente, que o nosso tempo já está esgotado. A Miriam sempre participa aqui conosco. Olá, Samuel, parabéns pela participação do Ramon mais uma vez. Peça ele para falar para mim, será que ainda dá tempo? Mau hálito, o que pode ser causado por problemas estomacais e se a vermifugação e a desintoxicação pode ajudar?
Miriam, um abraço, obrigado pela pergunta. Nesse caso, talvez não seja para a desparasitação ou para a desintoxicação, mas tem que fazer uma regulação do pH do estômago, né? Então a gente sugere a inclusão do limão, o caldo do limão na água e tomar todos os dias. Um chazinho, por exemplo, de cravo da Índia, né? Também, e até mastigar esse cravo da Índia, além de fazer uma asepsia bucal muito importante, combatendo aí a gengivite, problemas aí das gengivas e da garganta, vai promover um hálito maravilhoso. Então, dica, um limão com água todos os dias, pela manhã, por exemplo, ou um chá do cravo da Índia, ou mastigar cravo da Índia ao longo do dia. Vai melhorar muito o hálito, com certeza. Ô Ramon, eu cometi aqui uma informação aqui no segundo bloco, falei aqui, né, que do dia 7 de setembro seria o pessoal da DOM, mas não vai ser 7 de setembro. A gente quer que você volte aqui em dezembro, na primeira terça-feira do mês. E aí, vamos voltar aí, Rosângela? Vamos combinar aí, Ramon, essa entrevista? Sim. Eu acho que é muito boa essa sua participação, né, e que traz uma informação muito importante para o público. Na última semana, né? Vamos tentar então aí. Vamos tentar encaixar aí, a gente conversa aí, mas Legal. A gente volta sim, com certeza. Bacana. E eu acho que traz aqui uma informação muito importante, provavelmente, né? Na última semana de novembro, que vai dar dia 30, sim, né? É o mais provável, ou no 7. Você fique acompanhando aí o Amostra Grátis, que nós vamos trazer essa informação bem importante para você que nos acompanha. Obrigado, viu, Ramon, mais uma vez aqui pela sua presença. Muita gente está nos acompanhando aqui e querendo saber o telefone do grupo, que é o 991370003. Isso. Olha só, eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado, não tem como você participar. Ao vivo é na terça, 9 da noite. Boa noite, Ramon, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado também. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite e até lá.